A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Mais uma vez estamos aqui, mais um podcast, né, pela graça de Deus. Lição de número 4, né, para você que não me conhece, para você que está aqui nos vendo pela primeira vez. Meu nome é Daniel Maia, sou professor de adolescentes ali no Templo Central, né, em Natal, no Alecrim, né, e com alegria nós estamos aqui para falar sobre essa importante lição. Ao meu lado, professora Gedídia, saúdo ela com a paz do Senhor. Peço também para que ela se presente, né, para as pessoas que não a conhecem, que estão aqui nos visitando pela primeira vez. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, professor, paz do Senhor, professores que estão nos vendo, de perto, de longe, né? Estamos aqui de Natal, RN, você, onde é que está? Coloca aí nos comentários para a gente conhecer você. É um prazer estar aqui, meu nome é Gedídia, eu sou professora também dos adolescentes no setor 22 aqui na nossa cidade. E também sou psicóloga e estudante da Palavra de Deus, né? Estamos aqui aprendendo juntos, é sempre uma grande alegria compartilhar com os irmãos. Não deixe de interagir conosco, dá uma curtida que o nosso canal precisa. Verdade, sempre muito bom, viu, queridos, quando os irmãos interagem com a gente, né, dão um feedback, para que nós não sintamos sozinhos, né, a gente sabe que tem um público que nos assiste, então é sempre bom interagir, participar com os irmãos. Queridos, nós hoje vamos tratar da lição de número 4, a lição de número 4 que tem como título A Conquista da Terra Prometida. Tem como leitura bíblica a passagem que se encontra em Josué, no capítulo 1, versículos 1 a 9. Inclusive, nós recomendamos aos irmãos que leia todo o livro de Josué. Não é um livro que tem tantos capítulos assim, acredito, se não me falha a memória, são 17 nessa faixa, né, mas que vai dar para o irmão uma visão panorâmica muito boa, né, na hora de preparar a lição, na hora de fazer as anotações, né, até porque a revista ela não vai abordar todos os aspectos ali do livro de Josué. Vai fazer um recorte, né? O comentarista vai fazer um recorte porque não dá para falar sobre tudo. Mas é interessante que o professor ou a professora tenha essa visão panorâmica, né? Até para prevenir uma pergunta de um aluno, né? Sobre um determinado tema mais específico. Então nós recomendamos que os irmãos leiam todo o livro de Josué. A mensagem se encontra em Josué, no capítulo 1, versículo 2, que diz: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês, né? Eu fico imaginando, professora Gedídia, como deve ter, assim, ter feito uma palpitação no coração de Josué quando ele soube que ia ser o sucessor de Moisés, né? Porque não deve ser nada fácil você saber que vai suceder uma pessoa da, da estatura de Moisés, né? A palavra de Deus Os diz que... desafios que ele já vinha aprendendo a ver, né, perto de Moisés. Exato. Estava dizendo que... De Moisés, a palavra do Senhor nos diz, né, que ele conversava com Deus face a face, né? Moisés tinha todo aquele respeito, né? Deus tinha confirmado o chamado de Moisés de formas muito miraculosas. E aí eu fico imaginando, né, o jovem Josué naquela expectativa, eu vou ser o sucessor, né? Mas que desafio. Que desafio grande, né? Mas a gente, né, quando for ler o livro de Moisés, como recomendamos, no capítulo 1 o Senhor já disse, a primeira coisa que o Senhor diz para Josué, uma das primeiras coisas é ser forte e corajoso, né? Que eu serei contigo, medita na lei, né, que vai dar tudo certo, né? Então essas 3 recomendações foram a receita de Deus para um ministério forte, né, na vida de Josué. Ser forte, corajoso e meditar na lei do Senhor, né, queridos? Isso. E nós vamos aqui então para o tópico de número 1, né? Interessante que toda a revista vai tratar aqui dessa questão dos milagres, né? Inclusive no ponto de partida, o comentarista recomenda que a gente pergunte aos alunos se já tiveram alguma experiência miraculosa, né? Então, podemos iniciar essa aula já fazendo uma pergunta para o aluno, né? Para que ele compartilhe com os outros
se eles tiveram uma experiência miraculosa, que pode ser sido uma cura, né, enfim, uma conversão também, né, enfim, né, são oportunidades que a gente pode dar ao aluno para que ele participe da aula. Isso, e lembrar também, professor, que recapitular a lição anterior também é muito produtivo, né? Quando a gente pensa nessa sucessão de Moisés e Josué, a gente vai lembrando também eu acho que é uma aplicação muito boa para nós professores também, como Deus aprova a liderança, como Deus deseja também, como Deus dá suporte a lideranças, né, e que se formos nós, por exemplo, os líderes da nossa classe, né, que nós possamos se sentir desafiados e cumprir com esse desafio de uma forma boa, né, de uma forma eficaz, e aí quando a gente resgata as coisas também da lição anterior, a gente vai podendo aplicar e interagindo mais com os alunos. Na lição, eu lembro da lição da revista mesmo anterior, que a gente falou um pouco sobre civilizações antigas, e aí a gente já consegue fazer um link com a jornada de um povo agora, né? Então, sempre a gente que puder linkar, inclusive linkar nessa lição para a próxima lição, para a gente conseguir uma fidelização desse aluno em relação aos temas, né? É importante também. É muito importante esse exercício, né, de retomada dos assuntos anteriores. Então, o professor sempre separe ali 10 minutinhos, né, para fazer um apanhado do que foi tratado na lição anterior, porque isso facilita o entendimento da lição atual, né, essa conexão, né, entre as lições, como a professora Gedidia falou. E, queridos, o tópico do número 1 fala do primeiro grande milagre que aconteceu, né, durante a liderança de Josué, né, o sucessor de Moisés, né? A Bíblia nos conta, né, no livro, no capítulo de número 3, mais especificamente, que assim como Deus ele abriu o Mar Vermelho, Deus também fez o povo passar pelo Rio Jordão a pés enxutos, né? O Senhor orientou Josué que os sacerdotes deveriam ir à frente, e no momento em que os pés dos sacerdotes tocaram nas águas do Jordão, o fluxo das águas parou, né? Isso é realmente uma experiência bastante miraculosa, né? E os sacerdotes então seguiram, né, atravessando o rio, e quando eles pararam no meio, o povo continuou a passar, e eles ficaram lá no meio parados, né, carregando a Arca da Aliança, e o Senhor disse a Moisés Josué, que quando os sacerdotes saíssem do meio do rio para ir para outra margem, eles escolhessem 12 pedras, né, que servissem de memorial, né? Essa passagem é muito interessante porque, como eu estava comentando, né, com a professora Gedidia, antes da gente começar a gravação, ela fala de memorial, né? A professora Gedidia é psicóloga. Professora Gedidia, será que nossa memória é fraca? Nossa, a história do povo de Israel, ela é muito aplicável à nossa realidade hoje, né? Domingo passado eu estava na minha sala, compartilhando a lição 2 ainda, né? E dizendo a eles, gente, é diferente, né? Eles viram a nuvem, viram a coluna de fogo, passaram pelo Jordão, passaram pelo Mar Vermelho, e ainda assim a gente vê ao longo da história vou usar um termo aqui bem adolescente, os desmemoriados, porque Deus agindo, né, dando memoriais sobrenaturais, né, traçando uma jornada singular, né, nenhum povo atravessou o Mar Vermelho, nenhum outro povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, nenhum outro povo atravessou o Rio Jordão a pé enxuto. Não há nenhum registro de nenhum outro povo que houvesse uma coluna de fogo à noite guiando, né? Não tem uma história assim de um povo. Não tem. Somente o povo escolhido, que foi o povo de Israel. Então, para além disso,
né? Deus ainda coloca um memorial pedagógico, né? Que é tipo assim, olha, já que para vocês se lembrarem, viu? Para vocês não esquecerem, é por isso que eu estou criando, eu estou pedindo para vocês criarem esse ritual aí. E tantos outros rituais também, né? Os 10 mandamentos também foram colocados num momento como um marco, né? Como um divisor de águas até da humanidade. Assim. Até hoje serve de referência para nós. Mas, mesmo assim, né, eu perguntei aos adolescentes, vocês acham que existe alguém falando de Deus, das coisas de Deus hoje em dia, e existem pessoas que sabem, mas não ouvem, que escutam, mas não prestam atenção, né, que sabem o que é certo perante Deus, mas ainda assim escolhem desobedecer, ou escolhem murmurar, reclamar? Então, essa já é uma aplicação bem... Por que a gente tem tanta dificuldade de lembrar das coisas, né, Daniel? É verdade. E Deus é o nosso criador, né? Ele sabia muito bem disso, né? Que a nossa memória realmente não é 100%, né? Ia ter lapsos. Que os irmãos podem perceber que a cada milagre que o Senhor fazia, a cada acontecimento extraordinário, Deus fazia questão de falar para o povo, olha, faça isso aqui como memorial, separe esse dia para vocês comemorarem, para que vocês passem isso para as gerações seguintes, né, porque, e a fé, né, ela passa muito por essa questão da memória, né, muitas vezes o nosso problema não é falta de fé, é falta de memória, de lembrar do que o Senhor fez por a gente, né, a partir daí a gente tem a fé que a gente precisa, né, então o Senhor fez esse memorial para que o povo não esquecesse desse grande milagre. Como nós precisamos estar atentos às escolhas que nós fazemos, eu já disse isso aqui em outros podcasts, em abandonar o que é tradicional. Muitas vezes a gente tem essa facilidade, né? Porque eu só quero o que é atualizado, o que é moderno, o que é novo, o que é... Mas existe um valor inestimável, né, na história, nos marcos, né, nos memoriais. E esse exercício de olhar para o passado faz a gente lidar muito melhor com o presente e com o futuro. Então, esse é um exercício até que a gente vê dentro de consultório, com terapeuta, né, avalie o que você fez, para você poder rever, é óbvio às vezes, mas está aí, Deus delimitando como eu posso dizer, como a gente está colocando, né, um post-it, Deus colocando um post-it na nossa história, para que a gente possa não esquecer, né? E ele sabia também a quantidade de coisas que iam aparecer, inovações, boas, ruins, né? Pessoas, influenciadores, que aí a gente já vai caminhando para outra etapa dessa própria lição, né? Exatamente. E esse é apenas o primeiro, né, de grandes milagres que o Senhor fez, né, com o povo de Israel ali durante a liderança de Josué, né, e só para fechar esse tópico do número 1, o memorial, ele serviu não para que as pessoas vivessem do passado, mas que pudessem viver com confiança o futuro, né, como a professora Gedidia falou muito bem ali, né, então que a gente possa rememorar, né, as bênçãos que o Senhor fez por nós, naqueles momentos que a gente precisa de um pouco mais de fé, que a gente faça um exercício, mas espera aí, deixa eu ver o que é que Deus já fez por mim, né, isso com certeza vai nos fortalecer, né, pegar aquela fé que a gente precisa, um exercício. Muito importante para a gente também propor, Daniel, para o nosso adolescente, né? Sim. Muitas vezes o povo de Deus se perdeu por não valorizar o que era vindo, por exemplo, do líder, que foi Moisés, criticaram Moisés, reclamaram de Moisés, murmuraram contra Deus, e quantas vezes a gente também não tem essa pontinha, né, de crítica, né, dos líderes da nossa igreja, e a gente precisa fazer escolhas, porque a gente precisa dizer, não, eu estou aqui porque eu entendo que aqui é
é um espaço que valoriza as coisas de Deus, que valoriza a palavra, e às vezes a gente critica e não vai avaliando de uma forma equilibrada, né? Considerando a experiência das outras pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado com essas escolhas, porque o povo de Deus muitas vezes estava lá no meio, era o povo escolhido, não deixou de ser escolhido, não. Mas estava lá, mas estava contra Moisés, gerando conflitos, né? Até atrapalhando a jornada dos 40 anos. Tanto que houve a consequência, né, disso. Deus trouxe o juízo de que parte daquela geração, ou melhor, houve uma geração que não entrou na Terra Prometida. Né? Então, que a gente Exatamente. entenda que as nossas escolhas em valorizar, em trazer a memória, em demarcar dentro da gente, né, as coisas que são tradicionais, as coisas que realmente são valores cristãos, princípios, acho que a palavra é essa, princípios, né? A gente compartilhar com o nosso adolescente que os princípios não podem ser negociados. Não pode. Esse é um ponto de aplicação bem interessante, porque Deus colocou o memorial para que a gente guardasse os princípios. É verdade. E, queridos, dando seguimento, então, aqui à nossa lição, nós vamos para o tópico do número 2, que tem como título Grandes Batalhas, né? O tópico do número 2 não vai retratar todas as batalhas de Josué, mas vai tratar duas principais, né? A batalha em Gibeão e a conquista de Jericó, né? Aliás, a conquista de Jericó é bastante conhecida, né? Dos irmãos, desde pequenininho a gente vê na Bíblia da Garotada aqueles muros, né? Os desenhozinhos do pessoal arrodeando os muros, os filmes também. As trombetas. Né? As trombetas. Então é uma passagem assim bastante conhecida, né? E também bastante miraculosa da parte do Senhor, porque o Senhor disse que o Senhor disse que Josué e o povo de Israel iria conquistar a terra de Canaã, né? Mas para isso eles teriam que conquistar Jericó, que era uma cidade bastante fortificada, tinha muros bastante fortalecidos, altos, e o Senhor deu uma estratégia para Josué. Falou: Josué, vocês vão dar uma volta nessa cidade, né, durante 6 dias, uma vez a cada dia, durante 6 dias, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, né, com as trombetas, com os instrumentos musicais, e quando for dada a última volta, vocês vão proferir um grito de guerra, né, vão gritar. E a palavra do Senhor nos conta que depois de fazer aquilo que o Senhor havia recomendado, os muros de Jericó caíram e o povo de Israel conquistou aquela cidade, né? Mataram todo mundo, menos a Raabe e a sua família, que é um dos pontos interessantes desse tópico de número 2. Antes de adentrar na cidade propriamente dita, antes de arrodear, de fazer aquilo que o Senhor havia mandado, Josué mandou 2 espias para a cidade de Jericó, né? E os 2 espias ficaram na casa de Raabe, que era uma prostituta. O rei daquela cidade descobriu e pediu para que Raabe entregasse os 2 espias, mas Raabe escondeu eles, né? Ela inventou uma história lá, dizendo que eles já tinham ido embora, escondeu ali na casa dela, e eles escaparam com vida. E os espias haviam prometido a Raabe que iria poupar a vida dela e a vida dos seus familiares, né? E tamanha foi essa atitude, né, de Raabe, essa atitude de por fé, né? Raabe fez isso por fé. Quando nós lermos o livro de Josué, principalmente essa passagem, a gente vai ver que Raabe, quando ela vai falar com os espias, ela diz assim: porque nós sabemos que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, né? Nós sabemos que a gente tem escutado o que o Deus de vocês fazem e só Ele é Deus. Então, por fé em Deus, ela poupou também a vida desses espias. E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 31, a gente vê Raabe na galeria dos heróis da fé, né? Diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, aquela prostituta
né, que não tinha visibilidade alguma, muito pelo contrário, a visibilidade que ela tinha era de alguém realmente de assim, baixo, né? desprezada, de baixo escalão, mas Deus coloca ela na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11 e na genealogia do nosso Senhor Jesus, né, que está descrita ali em Mateus no capítulo 1. Foi ela que gerou a Boaz, né? Isso a gente vê, e pode aplicar para os nossos adolescentes também, que embora Deus estivesse ali traçando a jornada do povo escolhido, né, ele ainda assim olhou, e esse é o registro de Raabe, mas eu creio que Deus olhou para tantos quantos, né, atentaram para o Deus dos judeus, né, o Deus do povo hebreu, porque até pelos próprios registros bíblicos a gente vai vendo que sempre tem essa deixa. Algumas pessoas olham, por exemplo, para as 10 pragas e dizem assim, ai meu Deus, Deus mandou tanta desgraça para o povo e tudo, mas cada praga ali estava relacionada a um Deus que quando Deus controlava, por exemplo, o sol e gerava o eclipse, eles percebiam que o Deus Sol era sobreposto ao Deus do povo de Israel. Quando o rio Nilo se transformou em sangue, o rio foi submetido ao poder do povo de Israel, porque o rio Nilo era tido como um Deus também, né? Uma divindade. Deus, exatamente, uma divindade. E aí, imagina todos os egípcios vendo esses sinais sobrenaturais, passando por essas situações difíceis e vendo, estamos sabendo que é porque Faraó não deixou, Moisés foi lá, mas Faraó não deixou, por isso que o Deus dos hebreus vieram e o Deus dos hebreus veio e está castigando, vamos dizer assim, a nossa terra, né? Imagine que houve egípcios, né, pelo relato das parteiras, por exemplo, a gente tem a percepção de que haviam egípcios que prestaram atenção nesse Deus, né, nesse Deus que eles não conheciam, e que era maior do que o Rio Nilo, maior do que o Deus Sol, do que o Deus Lua, né? Então, a gente sempre vê que, embora Israel fosse o povo escolhido por Deus, e a gente precisa compartilhar isso também com os nossos adolescentes, Deus é um Deus que veio para salvar a todos, né? Que a misericórdia dele, que a graça dele está perfeita, está atingindo a todos que se debruçam, que obedecem, né? E que se permitem reconhecê-lo como Deus. Isso é uma grande dádiva, um grande presente. A gente precisa entender esse privilégio. E os nossos alunos também. Exatamente. E é exatamente por isso que a professora Gedídia está falando que é esse o sentido quando Jesus fala que ele não faz acepção de pessoas, né? Não há pessoa tão afastada de Deus que Deus não possa alcançá-la, né? Obviamente que a pessoa, quando se chega a Deus, vai mudar as suas atitudes, vai nascer novamente, vai abandonar aquilo que fazia antes. É expectativa de Deus também, né? Exatamente, com certeza. Tanto que a pessoa se debruce para obedecer a Ele, reconhecer a Ele, quanto também que queira uma transformação. Isso, perfeitamente. Os dois aspectos. Então a gente jamais pode olhar uma pessoa e, aquela pessoa ali é impossível, aquela ali não tem como Deus converter não, aquela ali está mais desviada que não sei o quê. Não, Deus pode, né? E um grande exemplo é justamente a meretriz, né? Como a Bíblia fala lá, repete isso lá em Hebreus, a meretriz Raabe, né? Que Deus alcançou, né? Então essa também é uma aplicação que a gente pode deixar para o nosso adolescente. E, querido, o segundo subtópico do tópico de número 2, né, repetindo, não vai ser retratado aqui todas as batalhas, né, do povo de Israel, mas, sem dúvida, essa batalha em Gibeão é uma das batalhas bastante interessantes, são retratadas no livro, né, porque ela começa a retratar que os gibeonitas, né, que era um povo que vivia ali
nas redondezas, era um povo que estava na lista, né, de cidades a serem destruídas, né, pelo povo de Israel, e eles sabiam disso, né, não se sabe ao certo como eles descobriram, mas eles sabiam que iam ser destruídos pelo povo de Israel, e eles tiveram a ideia de enganar o povo de Israel para fazer um tratado de paz com eles, né, então eles fizeram ali uma comitiva, né, colocaram roupas velhas, sandálias velhas também, né, para dar a entender que vinham de um local muito distante, traziam consigo alimentos também envelhecidos, né, e foram tratar ali com a liderança do povo de Israel, afirmando que vieram de muito longe e gostariam de fazer um tratado de paz com eles. E o que se destaca aqui na palavra do Senhor é que os líderes de Israel não consultaram a Deus, né? Está descrito em Josué capítulo 9, versículo 14. O texto é bem enfático quando ele diz que o povo, os líderes não consultaram ao Senhor e fizeram essa aliança de paz com os gibeonitas. Mas você pode estar me perguntando, Daniel, mas qual o problema em Israel fazer um tratado de paz com esse povo? É que simplesmente não podia, né? A gente vê em Êxodo capítulo 34, versículo 12, o Senhor falando que o povo de Israel não deveria fazer aliança com nenhum dos povos, né, da terra que eles iriam conquistar. Né? Existe esse mandamento. E a gente vê também Deuteronômio, capítulo 20, ali do versículo 10 ao versículo 20, que fala que o povo de Israel deveria destruir essas nações. Ou seja, eles realmente não podiam fazer esse tratado de paz. Eles estavam na lista ali de cidades a serem destruídas, de serem excluídas e exterminadas, né? Mas por conta dessa aliança, Israel não pôde destruir aquele povo. E por quê? Porque essa aliança envolvia juramento perante Deus. Então, como o povo de Israel fez esse juramento, eles não poderiam destruir os gibeonitas. Nós podemos aí aplicar para os nossos adolescentes a necessidade de ouvir a voz de Deus, sim, e de como a gente tem que entender que há grupos e há grupos, né? Isso. Há pessoas e há pessoas. Que, inclusive, a gente prega o evangelho para todos, né? E por todo mundo a gente vai buscar desenvolver as nossas habilidades afetivas, né? O amor sobre todas as pessoas, até para os nossos inimigos, mas outra coisa é você fazer uma aliança. E a gente pode compartilhar com os nossos adolescentes e até perguntar para eles, vocês já tiveram necessidade de fazer aliança com pessoas que não obedeciam a Deus, ou com pessoas que propunham a vocês atividades, coisas, né, que afastavam você de Deus, que afastavam você do ensinamento, por exemplo, dos seus pais, ou da sua liderança cristã, porque isso acontece muito com os adolescentes, e não é só a título individual. Quando a gente pensa em sociedade, hoje, a gente pode aplicar muito bem isso à nossa realidade, e compartilhe isso com o seu adolescente. Olha, hoje a gente tem muito claro ideologias antibíblicas, anticristãs, né? E aí a gente vai vendo filosofias que vão sendo disseminadas, por exemplo, essa semana que passou, eles podem trazer outros exemplos, você pode ir provocando seu adolescente, mas um dos jornais principais, né, da TV aberta, colocou o verdadeiro sentido da Páscoa e abriu lá a deusa da fertilidade, né, e aí ele não mencionou nem a palavra Jesus, mas ele falou que a verdadeira Páscoa veio da mitologia da deusa da fertilidade, e aí mostrou a imagem, né, uma imagem totalmente criada, né, dessa deusa. Totalmente distorcida, né? Distorcida, e claramente evidenciando que a proposta é o afastamento do conteúdo cristão e bíblico. Das verdades, né, bíblicas. Então, isso fala de falsidade, isso fala de um Deus que está, né, que o nosso mundo
nosso país, a nossa cidade, a nossa comunidade jaz o maligno, né? Como diz a palavra de Deus. E a gente precisa entender que a gente precisa consultar, pedir um dom de discernimento a Deus, para que a gente possa saber selecionar. Não é se excluir da sociedade, não é viver crente em bolha, é diferente. A gente não pode ser crente em bolha, estou dentro da igreja, estou protegido, não falo com ninguém lá de fora, né? A gente precisa exercitar isso com os nossos adolescentes, que às vezes a postura é essa, ou é crente em bolha, né? Ou é um crente que se mistura demais, que quando vê está fazendo o que todo mundo está fazendo, e isso fala de uma vida cristã, do cotidiano do adolescente. É verdade, é preciso encontrar nessa zona de equilíbrio, né? E daí a gente reforça a importância da escola dominical, né? Porque muitas vezes o aluno está consumindo, né, esse conteúdo falso pela televisão, pelas mídias sociais durante toda a semana, né? Então, e a escola dominical é uma vez por semana, né? Então, por isso que é importante que o professor se dedique bastante, né? Quando for preparar essa aula, estude bem, ore bastante, e de certa forma também tente interagir com os alunos durante a semana também, né? Por algum grupo de WhatsApp, enfim, por algum meio que faça com que o aluno consiga essa aproximação com o aluno. Né? No seu próprio estudo, tudo que você vide, porque a gente estuda muito com computador, com celular, com informações digitais, então eu faço isso muito com o meu grupo da escola dominical, né, com os adolescentes. Eu estou estudando, eu vejo um vídeo, um texto, alguma coisa que eu acho que vai agregar a vida deles, independente até de ser em relação ao tema da lição, não, mas geralmente é porque a gente gasta esse tempo para se preparar para eles, então, imediatamente, eu não penso duas vezes. Mas é muito conteúdo, é muito carregado. Não subestime o seu adolescente. Coloque lá, carregado por carregado, a internet está carregada, né? Mas não subestime, porque justamente pela referência que ele tem na EBD, em você, na liderança da igreja, ele vai dizer, eita, a professora mandou isso, o professor mandou isso. O que é isso? E ele vai ter curiosidade de olhar. Pode ser que ele nem leia tudo, pode ser que ele assista metade do vídeo, mas o que ele conseguir absorver ali já vai servir, já vai trabalhar contra, né, a ideologia antibíblica. Antibíblica, exatamente. E, queridos, para nós encerrarmos aqui esse tópico de número 2, né, os gibeonitas, eles fizeram essa aliança com o povo de Israel, e o texto nos conta que eles ficaram em apuros, porque em determinado momento, né, 5 reis tentaram destruir aquele povo, né, e como eles haviam feito uma aliança com o povo de Israel, Josué e os seus guerreiros foram ao encontro daquele povo para salvá-los, né, e a Bíblia nos conta que nesse episódio aconteceram 2 grandes milagres, né? A Bíblia diz que Josué atacou aqueles reis de surpresa e eles fugiram assustados, e o Senhor fez cair grandes pedras de gelos do céu, né? Que mataram aquele exército inimigo, né? Algumas traduções falam em granizo também, né? Que caiu, e eles morreram. E também foi nesse episódio que Josué pediu para que o sol parasse e a lua também, né? Uma passagem bastante conhecida, né? Que o sol parasse sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Aijalon, né? Uma passagem que com certeza o seu aluno adolescente deve lembrar, e foi nesse contexto que o Senhor operou esse milagre, né? A demonstrar, né? A gente pode ter essa aplicação aqui, que quando Deus está no negócio, né? As coisas acontecem, não importa como. Mas para o Senhor atingir aquele objetivo que ele se propôs, dar vitória ao seu povo, ele faz qualquer tipo de coisa, nem que seja para parar o sol e a lua. Né? Então a gente tem que ter essa confiança no Senhor, né? Isso aqui é um antídoto, né, de fé que a gente recebe quando a gente lê esse livro de Josué, esses grandes milagres que acompanharam
que não deixaram de acontecer lá no Êxodo, né, que acompanha aqui o povo de Israel na conquista da Terra Prometida, né, e que a gente possa usar esses episódios realmente como combustível para nós alimentarmos a nossa fé. Não há impossível para Deus, né? Já diz Lucas 1,37. Não há impossibilidades para Deus. Né? Então, Deus é um Deus sobrenatural, que tem um poder gigante, né? Que a soberania dele está para além de ações terrenas, por exemplo. Ele não atua sobre a terra só, ele atua sobre o céu, sobre o mar, sobre tudo, né? E quebra leis da física, por exemplo, né? Nos episódios aí dos mares, e nos surpreende, e tem sinais dos quais não tem como a gente argumentar, né, contra esse Deus. Mas qual foi o outro Deus? Eu não tenho esse histórico, assim, relato de outros deuses que tenham poder. O relato de deuses que eu tenho, de pessoas que fazem coisas, é tipo assim, os deuses gregos, por exemplo, né? Eles criaram alguma coisa, né? Alguma coisa, e resolviam algum conflito entre outros deuses, e Zeus engravidava as mulheres e tal, mas a título de humanidade, de história da humanidade, de civilização, de interferência direta na nossa vida, nas nossas leis, né, os 10 mandamentos, as nossas leis. Então, Deus é um Deus muito aplicável, a Bíblia é muito atual. A gente precisa deixar isso claro para os nossos adolescentes, de que a fé que nós temos não é uma fé infundada, é uma crença no poder de Deus, em tudo que Ele já fez e que ainda pode fazer por nós. E que ainda pode fazer por nós, né? Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, para quem está precisando de fé, abrir a Bíblia e começar a ler, né? Que Deus vai se revelando através das suas escrituras. Não é verdade, querido? E nós finalmente vamos para o tópico, encerrando o tópico 2, nós vamos para o tópico de número 3, o último tópico da nossa lição, que tem como título A Organização da Terra. Né? Esse capítulo, querido, como os irmãos podem ver, é um capítulo bastante resumido, mas que trata basicamente da divisão das terras, né? Depois que ela foi conquistada, a terra de Canaã. Né? E a palavra de Deus nos revela que as terras foram distribuídas de maneira muito justa. Né? Então, aquelas tribos que tinham maior número de pessoas recebiam porções de terra maiores. Aquelas que eram mais reduzidas em termos populacionais também recebiam porções de terras menores. Né? E Deus organizado, né, Daniel? Isso, exatamente. De forma bem organizada também. Que não traz confusão. Né? Porque Deus não é Deus de confusão, é um Deus de paz. Né? E é um Deus justo também. Né? E a ênfase que a lição traz aqui, que merece realmente nossa abordagem, é a respeito da vida de Caleb, né? Como os irmãos lembram, foi Josué e Caleb, os dois espias, foram enviados ali por Moisés, né, para dar uma olhada na terra de Canaã, e os espias que foram e voltaram ali daquela análise, daquela averiguação, chegaram com péssimas notícias, mas Josué e Caleb foram as únicas pessoas que deram boas notícias a respeito da terra que mana leite e mel, uma terra muito boa, frutífera, né? E chegou o momento aqui de Caleb ser honrado, né? Na época que que Caleb era espírito, tinha 40 anos, ele recebeu a terra depois de 45, ou seja, ele já tinha 85 anos. E eu queria enfatizar aqui para os irmãos a passagem que fica em Josué capítulo 14 e o versículo 11. Né, que o capítulo 14 vai tratar aqui justamente dessa doação de terra para Caleb, que ele ficou com a terra de Hebron. Inclusive é um capítulo inteiro só para falar desse repasse, né? E Caleb ele diz: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Né? Então essas palavras de Caleb com 85 anos são realmente
bastante impactantes. Eu lembro com elas de duas passagens da Bíblia. A primeira que se encontra no Salmo 92, versículo 13, que diz assim: os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então a palavra do Senhor sendo cumprida aqui na vida de Calebe. E por fim, Isaías capítulo 40 diz assim, que o Senhor, versículo 29, o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então a gente tem aqui na vida de Calebe, nas palavras que ele diz, né, Josué capítulo 14, o cumprimento dessas duas passagens maravilhosas das Escrituras, né? Afinal, a nossa força vem do Senhor, não é de outra coisa, não é de boas notícias, não são de bens materiais, não são de circunstâncias externas favoráveis, mas é do Senhor, né? É o Senhor Calebe nos ensina também, Daniel, nos ensina também a ser animados, porque essa foi a convocação dele quando ele veio da terra de Canaã. A gente está num mundo e nossa sociedade está muito marcada por adolescentes, por pessoas em geral, né, que perdem o ânimo com muita facilidade, que olham para as dificuldades como os gigantes da vida, né, como problemas insolucionáveis, né, sem solução. E, na verdade, a gente precisa entender que a nossa vida é feita de picos e de vales, como diria um livro, né? Então, compartilhe isso com o seu adolescente. Por vezes, estaremos nos picos, por vezes estaremos nos vales, mas mesmo no vale ou mesmo no deserto, como era o caso do povo de Israel, o Senhor está conosco, o Senhor continua poderoso. E Calebe, em meio à crítica de 10 espias, ele foi forte e entusiasta. Desde o livro de Números, ele passou 40 anos sendo um animador, uma pessoa que levava adiante. Tem um ditado que diz assim, seja um incentivador, porque de críticos o mundo já está cheio. É verdade. Que a gente, como professor, tome essa postura, né? Nós temos que ser os incentivadores, nós temos que ser como Calebe, líderes incentivadores, mesmo depois de 40 anos, aos 85 anos, né? Ele dizendo, eu estou tão forte quanto nos meus 40. Incrível. Isso serve para, é um exercício pessoal e é um exercício de fé também. Então, que possamos ser entusiastas como Calebe, e Deus honrou a alegria. Eu gosto muito daquele versículo que tem uma hora que não tem o que fazer. A Bíblia diz, regozijai-vos. Regozijai-vos aqui. Se você já tem gozo, que é a alegria, então se regozije, repita a alegria. E tenha esse exercício, né? Cristo quer nos dar uma vida abundante. Não significa que quando a gente esteja na dificuldade, no deserto, no vale, na adversidade, isso não venha, ele não deixe de ser fiel. Deus é fiel, independente de nossas adversidades, das adversidades que se colocam contra nós. E essa é uma mensagem que precisa ser passada. Calebe passou isso, né? A lição diz, ele foi extremamente, ou seja, ele foi para o extremo na confiança. Aos 85 anos, Deus honrou, recompensou ele, como não recompensou outros. Entrou na terra prometida. Vamos ser incentivadores, entusiastas, animadores, não de plateia, mas dos nossos alunos, dos nossos amigos,
Vamos ser as pessoas que levam boas novas, como Cristo nos ensinou. Eu gosto também da ideia de que Josué, isso é uma coisa da teologia, ele a gente usa a palavrinha arquétipo de Jesus. Ao longo da história de Josué, ele foi um divisor de águas para que o povo pudesse fazer escolhas de fé. Assim como Jesus um dia propôs, crê em mim e será salvo tu e a tua casa, né? Josué coloca também, em um momento que ele está reinando, isso é uma história já posterior aí, talvez venha na nossa lição, ele é um arquétipo de Jesus e ele precisa ser entendido como alguém, assim como agora, Jesus funciona para nós, ele funcionava para o povo, dizendo, creiam, tenham fé, né? Se vocês façam as suas escolhas, é isso que ele coloca. E hoje, para os nossos adolescentes e para nós, a gente precisa fazer as nossas escolhas. Vai escolher ser um crítico, vai escolher ser um entusiasta, um incentivador, você vai escolher obedecer, você vai escolher desconfiar, criticar. Escolha o seu lado, né? Mas o lado que a Bíblia escolhe para nós é justamente isso que a professora Geride falou, o lado incentivador, é o lado entusiasta, né? Porque todo incentivo e entusiasmo revela fé naquilo que o Senhor, que a vontade do Senhor para nossas vidas é a melhor, né? Não há nada melhor do que isso, né? A gente sempre tem que pensar dessa forma, né? Não como um otimismo humano, né? Mas com um otimismo bíblico, que de fato aquilo é o melhor para nós. Isso. Né? Então, queridos, já encaminhando para a nossa conclusão, né, como os irmãos podem ver, o livro de Josué é um livro que é repleto de milagres, né, da parte do Senhor, que revela o braço do Senhor, né, em cumprir a sua vontade, em abençoar o seu povo, né. Nesse livro o Rio Jordão se abre, o sol e a lua param, cai pedras de gelo do céu, reis são mortos, e ao povo é dado vitória, né? Então a gente vê que realmente para Deus nada é impossível, e tudo que for preciso fazer para dar vitória ao seu povo, Deus ele lança a mão, né? Naquilo que esteja de acordo com a vontade dele, né? Eu também recebo. E é interessante notar que existem certas bênçãos da parte do Senhor que a gente recebe puramente, como uma doação, né? A gente simplesmente tá aqui, pega a mão, abre, Deus nos dá. Mas tem certas bênçãos da parte do Senhor que são conquistadas, né? Existem bênçãos recebidas, existem bênçãos conquistadas. E essa bênção que eles receberam da parte de Deus tinha que ser conquistada antes, né? A terra de Canaã. Não há, como um certo teólogo falou, não há fé sem trabalho, nem há trabalho sem fé. Né? Quanto mais eu tenho fé, mais eu tenho que trabalhar. Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho que ter fé. Né? Então, a gente não pode anular as duas coisas, né? Porque Deus ele trabalha em cooperação conosco. E a conquista dessa terra é uma prova disso. Né? Então, essas palavras, né, que eu tenho para concluir a lição, né, e eu gostaria de passar também para a professora Gedidia, as palavras conclusivas dela, escolha essa lição tão empolgante. Você estava falando sobre as promessas de Deus, que algumas são presentes, são, como você disse, uma dádiva, e outras são conquistas. Era isso que eu ia também concluir a lição falando sobre isso. É de Deus, então, viu? É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Glória a Então, Deus. Qual é a sua conquista, professor? Qual é a sua jornada diante de Deus? Converse com seu aluno sobre isso, porque a minha jornada é só minha. A jornada de Daniel, a sua jornada, a jornada de cada um, de cada aluno, a conquista, as batalhas que cada um tem que enfrentar são peculiares. Quando Jesus diz assim, ame o teu próximo como a ti mesmo, é para que nós pudéssemos ajudar uns aos outros nesse processo de conquista.
porque a gente quer o céu, a gente quer a nossa Canaã, a nossa terra prometida. E não é fácil. A gente olhou aí quantos milagres Deus fez e ainda assim o povo titubeia, né? Ainda assim o povo fica querendo desobedecer e a nossa fé titubeia, né? Então, eu vou encerrar pedindo que você faça essa reflexão e ore ao Senhor pedindo sabedoria para que você tenha discernimento nas palavras, né, para que o seu aluno perceba a necessidade dele batalhar junto com o Deus que tem todo o poder, que promete, que cumpre. E eu gosto muito a gente fez algumas relações, passado, presente e futuro, eu acho que esse é um exercício legal também para a gente deixar para os nossos professores, de que a fé, ela é um pensamento, um exercício em relação a um esquema, eu vou chamar assim, que a gente tem que ter para o hoje. As lições a gente vai trazendo lá do passado, mas a gente não precisa ter fé no passado. Não é bíblico a gente ter fé no passado, não, às vezes não é nem inteligente a gente ter fé no passado. Muitas pessoas estão pondo a sua fé nos mortos, né? Pondo a sua fé nas tradições que não vêm, que não são produtivas, né? Mas que nós possamos trazer só lições do passado, como a Bíblia nos traz, né? E que a fé, ela seja um exercício diário. Todos os dias você acorde e tenha algo, tenha um versículo, né, que motive a sua fé aí no seu espelho, no seu guarda-roupa, na porta do seu quarto. Isso é uma coisa importante para a gente compartilhar com os nossos adolescentes. E aí, quando a gente trabalha a nossa fé no presente, chega a esperança para o futuro. Chega aquele alívio, aquela convicção, aquele desejo em algo que a gente não viu ainda, mas que a gente espera, né? Então, vamos trabalhando aí a nossa fé, vamos crendo no Deus que cumpre promessas, que faz milagres e que cuida de nós. Amém. Amém, glória a Deus. Querida, muito obrigado por ter estado até aqui conosco, né, em mais um podcast. Espero que vocês tenham sido edificados, né, assim como nós somos também. Sempre que a gente prepara aqui o estudo para a lição, o Senhor vai falando conosco, né, o Senhor nos edifica também, né, então somos gratos pela sua vida, né, como a gente sempre costuma falar. Não esqueça de orar, de pedir direção do Espírito Santo para montar a sua aula, e desejamos para você um bom domingo, uma boa aula, e se Deus quiser estaremos juntos novamente no próximo podcast. A paz do Senhor, fique com Deus. A paz do Senhor.